Página de número 133, capítulo 4, Compreendendo a Juventude e a Vida Adulta. Estamos tratando da matéria Fundamentos da Psicologia e do Aconselhamento. Claro que estamos passando de maneira superficial nessa questão, tanto da infância, adolescência, vida adulta e assim sucessivamente. Mais uma superficialidade. Quando não se é criança mais, nem adolescente, o que se tem a fazer é encarar a vida adulta com sua beleza e os seus desafios, evidentemente. Verdadeiramente, a partir da juventude, o foco muda, mas frente ao que se tinha vivido, claro. Até então, na mocidade, sonhos e projetos começam a ganhar contornos, tais como a escolha profissional, casamento, a compra da casa, do primeiro carro, dentre outros sonhos que vão se materializar. E com a chegada da fase adulta, a preocupação gira em torno do crescimento dos filhos, da educação, da saúde, a manutenção do emprego e outras preocupações. Então, juventude, página 133 ainda. A juventude, o início da vida adulta, é o período da vida que se estende do fim da adolescência até por volta dos 25 anos. E segundo Collins, até o Collins nós citamos bastante nessas aulas nossas. O Collins diz o seguinte: é um período de muitas satisfações em termos de amor, sexualidade, vida familiar, progresso profissional, criatividade e realização dos objetivos principais da vida, mas também pode ser uma fase de intenso estresse. Em torno dos 21 anos, os adultos jovens se veem entrando no mundo dos adultos e sentem necessidade de tomar decisões práticas. É durante esses anos, na casa dos 20 anos, que a maioria das pessoas toma decisões sobre casamento, filhos, emprego e moradia. Em geral, as opções são muitas e às vezes as decisões tomadas são precipitadas ou se baseiam em circunstâncias transitórias, o que traz muito arrependimento no futuro. Na página 135, nós temos um quadro aqui, Características do Adulto Jovem. É o quadro de número 01, de 18 a 21 anos. Aqui tem física, cognitiva, emocional, comportamentais, sociais, morais e espirituais. Aqueles que detêm a matéria, dê uma olhadinha nesse gráfico aqui, nesse quadro. É muito interessante para você focalizar em que período se passa essas situações aqui, para que seja aprimorado justamente o seu labor na área de aconselhamento. Está na página 135, para quem é detentor da matéria em livro. Na página 136, o quadro 2, Características do Jovem Adulto, 21 a 25 anos. Página 137, o quadro 3, Adulto Pleno, 25 a 35 anos. Importante vocês verificarem. Página 138, temos um outro quadro, a 139 também. E, finalmente, na página 140, temos aqui uma questão para reflexão que eu quero dividir com vocês. Em sua opinião, como o conselheiro pode auxiliar pessoas que estão atravessando este período de vida? É uma pergunta, é uma provocação, como eu sempre falo, e os quadros que nós citamos aqui nas páginas anteriores, para quem tem um livro, vai te ajudar a você focalizar exatamente essa questão e, claro, a aplicabilidade do aconselhamento para que se torne o mesmo eficaz. Página de número 141, capítulo 5, Compreendendo a Velhice. Envelhecer é um dos maiores privilégios da vida humana. Tem um amigo que faz uma brincadeira que diz que essa é a idade de ouro. Aí o amigo brinca dizendo, não, essa não é a idade de ouro, é a idade da ferrugem. É uma brincadeira que ele faz.
Então, a velhice pode representar ampla experiência de vida, quando a pessoa terá colecionado muitas coisas importantes, tais como família sólida, filhos, netos e até mesmo bisnetos ou até tataranetos, uma carreira profissional robusta, posição social, dentre tantos outros elementos. Por outro lado, para muitos, a velhice pode significar a perpetuação do sofrimento. Por terem vivido na privação e na falta de recursos, independentemente da situação, certamente chegar à velhice é uma bênção de Deus para o homem. O conselheiro, no caso, ele se deparará cada vez mais com as possibilidades de atendimento aos idosos, que carecem de ajuda, de escuta e até mesmo de orientação. A velhice e a Bíblia. A palavra de Deus, ela trata amplamente da velhice. Logo no primeiro livro, Gênesis, no caso, o Sefer Bereshit, é possível identificar homens que viveram muitos anos, tais como Matusalém, Noé, dentre tantos outros. Gênesis capítulo 5, nós temos a historicidade desse pessoal. Basta ler a genealogia que será possível constatar as mais diversas idades que apontam para a longa existência que esses homens tiveram. E as idades bíblicas veterotestamentárias são idades literais, queridos. Há vários versículos bíblicos apontando para a velhice, conforme alguns estão aqui na página de número 142, onde você pode analisar ponto por ponto os versos aqui citados, os que têm o livro, claro. Fases do envelhecimento, página 143. Pinho, um erudito, ele divide em fases o processo de envelhecimento. A primeira é a velhice, que se estende dos 60 aos 75. A segunda, a senilidade ou geriátrica, dos 75 aos 90. E por fim, segundo Pinho, a grã velhice, que é acima dos 90 anos. E os quadros, o 6, o 7 e o 8, quadros gráficos que tem na página 144, 145, vai mostrar a questão das mudanças físicas, cognitivas, emocionais, comportamentais, sociais, morais e espirituais, idade por idade. As fases a partir dos 60 a 75, 75 a 90, o quadro 8, página 146, a grã velhice, está mostrando esse quadro da mesma forma. Para os que têm o livro, é bom analisarem que é muito interessante. Questão para reflexão, página 147. Em sua opinião, a igreja tem se preparado para lidar com a velhice? Há programas específicos voltados para esta faixa etária? Então vamos analisar isto. E você, como conselheiro, vai se deparar assim com pessoas no final da vida, idosos, velhos, que estarão felizes e outros estarão bastante tristes. É bom nos prepararmos cada vez mais. Unidade de número 4, práticas de aconselhamento. Então chegamos basicamente ao final da nossa disciplina, tá? Depois de vários vídeos. Até o presente foi possível identificar vários fatores que são essenciais para que um bom processo de aconselhamento aconteça. E sucessivamente, capítulo 1, aconselhando quem sofre de ansiedade. Aqui tem uma explicação do que se trata a ansiedade, né? Você sofre com ansiedade? Uma pergunta. Conhece quem sofra? Sentir ansiedade é normal? Quando passa a ser doentia ou patológica essa ansiedade? A Bíblia condena a ansiedade? São perguntas. O que é ansiedade? Por exemplo, é comum no cotidiano ouvir pessoas falando em ansiedade por diversos motivos. E Lopes diz o seguinte: ansiedade é um termo utilizado para descrevermos a experiência subjetiva de uma tensão desagradável e de inquietação que acompanham o conflito ou ameaça psíquica. Trata-se de um estado emocional normal,
uma característica biológica da conduta humana, sentida como antecipação a momentos de perigos reais ou até perigos imaginários. Olha a definição desse erudito, que no caso foi o Lopes, é de muita importância aqui. Leia até mais de uma vez, você que tem a matéria em mãos. Na página 153, aqui tem os sintomas da ansiedade. Tem um quadro muito interessante para quem tem o livro, na página de número 154, sintomas psíquicos da ansiedade e sintomas físicos da ansiedade. Página 155, ainda continua essa explicação. Na 156 tem os tipos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtornos fóbicos, agorafobia está sendo um comentário interessante para vocês verem também. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem uma explicação muito boa, aconselhando quem sofre de ansiedade a partir da página 158, 159, e na 160, nesse sentido, tem uma questão muito interessante para a nossa reflexão. Os tempos modernos são altamente ansiogênicos. Em sua opinião, quais são os principais fatores que fazem com que o ser humano sofra em demasia de ansiedade? Olha que coisa interessante. Vamos pensar sobre isso detidamente. Capítulo 2, aconselhando quem sofre de depressão. Interessante isso aqui. A depressão é uma doença, queridos, tá? A ciência disso deve fazer com que o conselheiro leve a sério tão grande mal que faz parte da vida de alguns aconselhandos. Ela é uma doença. O que é depressão, afinal? Bom, esta pergunta apresenta a resposta técnica, embasada em pesquisa científica. Todavia, em muitas igrejas tem sido alvo de colocações equivocadas e distorcidas, que prejudicam quem está sofrendo de depressão. Portanto, é imprescindível compreender o real significado desta doença, gente, tá? Aqui, quase ao final da página, Cruz, ele diz o seguinte: a depressão não é um simples estado emocional, é uma doença que tem causa orgânica, quando um descontrole na química cerebral atinge certas áreas corticais. Estudos mostram que o cérebro de uma pessoa deprimida apresenta alterações químicas e baixos níveis de neurotransmissores, como a serotonina, a principal substância para a sensação de bem-estar e controle de humor, pessoal. É uma doença crônica, recorrente, que pode atingir vários membros de uma mesma família. Olha que coisa. Quem tem o livro, página 163, dê uma olhada. Na página 164, a depressão e a Bíblia. Quando se olha para a palavra de Deus, depara-se com várias passagens que demonstram quadros depressivos, embora a Bíblia, propriamente dita, não faça a discussão da depressão enquanto quadro clínico. A Bíblia não trata quadro clínico depressivo. Os salmos, por exemplo, são coletâneas e hinos onde o estado de angústia e tristeza dos salmistas ficam em evidência. Muito claro isso. Perceba o Salmo, por exemplo, 43, versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha o Salmo 38, versos 6 e 7. Sinto-me curvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Parece até o quê? Quadros depressivos? É para se analisar isso, gente. A Bíblia, clinicamente, ela não vai tratar isso. Ela vai tratar, evidentemente, vai mostrar os quadros de pessoas que subjazem nisso, evidente,
um estado depressivo. A igreja e o cuidado com o discurso. Infelizmente, mesmo com ampla informação sobre a depressão, em muitos lugares ainda se ouve discursos comprometedores que adoecem no que diz respeito a essa doença, aos que afirmam que a depressão é falta de Deus, falta de oração, falta de fé, pecado cometido, possessão demoníaca, até mesmo falta do que fazer de um trabalho. Tem gente que diz que depressão é isso, e é muito sério esse quadro de nós chegarmos a essa definição de que depressão não é nada disso. Depressão é a doença que deve ser tratada, evidentemente, como doença, e pessoas precisam de ajuda e de conselhos nesta área.